Bom, Pronto. muito bom dia a todos os participantes de mais este momento magnético. E dessa vez nós vamos receber o professor, o Dr. José Luiz Dias, que é um profissional da área industrial, que trabalhou muito tempo com máquinas elétricas e depois também atuou numa grande empresa multinacional e desenvolveu uma pesquisa de longo tempo, não foi uma pesquisa desenvolvida em alguns dias, não, é anos de pesquisas intensas que o professor José Luiz fez para ver o roteiro dos motores elétricos, sobretudo em São Paulo, nesse período de 1900 a 1950. O professor José Luiz, o doutor José Luiz, ele é engenheiro eletricista pela Escola Politécnica da USP, fez pós-graduação em administração da empresa na EASP da Fundação Getúlio Vargas, foi bolsista da Confederation of British Industry de 84, exerceu funções técnicas e gerenciais em diferentes empresas do setor eletroeletrônico. Ele foi autor de um livro, Seleção e Aplicação de Motores Elétricos, juntamente com o saudoso professor Orlando Silvio Lobosco, da Escola Politécnica. O professor José Luiz é considerado um dos grandes especialistas sobre a história da indústria brasileira de motores elétricos no Brasil, e tendo sido convidado para ministrar esta palestra, que será ministrada agora, em outras universidades do exterior. Isso aí, então, mostra que, de fato, essa pesquisa aí teve uma repercussão muito grande, sendo publicada numa revista de primeira linha da área de História das Ciências. Eu convido, então, o Dr. José Luiz Pereira da Costa Dias para ministrar sua palestra aí, como nós combinamos. José Luiz, nós temos aí um pronunciamento de torno de 30 minutos e depois nós abriremos aí para a audiência. Para finalizar minha introdução, eu tenho a honra de ter o José Luiz Pereira da Costa Dias como um colega de turma na Escola Politécnica, nos formando juntos em engenharia elétrica, modalidade eletrotécnica, em 1974. Com a palavra, José Luiz. Muito obrigado, professor Cardoso. A palestra de hoje apresenta uma pesquisa que foi feita entre 2011 e 2013 e que gerou uma palestra no Museu de Ciências de Londres em 2015. Como o professor Cardoso mencionou, foi publicado foram publicadas as conclusões dessa pesquisa no International Journal for the History of Engineering and Technology, uma publicação que teve o seu início em 1922, uma publicação comemorando seu centenário este ano. A nossa palestra será composta de 5 blocos. Não é a mesma palestra anteriormente feita em Londres. Se procurou colocar aspectos provavelmente de maior interesse para nós que já temos informações adicionais quando comparado com a plateia estrangeira. Sem mais delongas, a introdução é a nossa oportunidade de enfatizar que a pesquisa se refere ao estado de São Paulo, principalmente a cidade de São Paulo. Haverá uma ou outra referência a outras partes do Brasil que serão destacadas. Nesta apresentação, motor elétrico significa, em princípio, um motor de indução trifásico, gaiola de esquilo. Outras máquinas são citadas, mas a predominância é do motor industrial. A metodologia dessa pesquisa foi a montagem de um grande quebra-cabeça, utilizando como fontes
catálogos de fabricantes, jornais, tanto classificados quanto anúncios, os diários oficiais da União e do Estado de São Paulo, os registros da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a literatura sobre industrialização de São Paulo e do Brasil. Mais recentemente, há uma grande procura, um grande interesse sobre as industrializações brasileira e paulista, gerando várias dissertações, várias teses, além de estudos setoriais da Fundação Getúlio Vargas, de entidades de classe, e há um conjunto de publicações que são clássicos, como, por exemplo, um livro chamado A Industrialização de São Paulo, de Warren Dean. Informações obtidas num inquérito que o Centro Industrial Brasileiro fez em 1907. O Centro Industrial Brasileiro é o precursor da Confederação Nacional da Indústria. É preciso encarar com um pouco de reserva as conclusões, porque não é um censo, o levantamento foi feito por correspondência e nem todas as empresas procuradas responderam. Os censos nacionais, principalmente de 1920, e as publicações do Departamento de Estatística do Estado de São Paulo, precursor do SEAD. O ponto importante nessas publicações é que, mais do que parâmetros quantitativos, são listadas as empresas com endereço, número de empregados, principal atividade. É realmente uma fonte muito importante. Como fontes primárias, os certificados oficiais de ensaios do Instituto de Eletrotécnica de 1927 a 1950. E os relatórios anuais da São Paulo Tramway Light and Power Company, a São Paulo Light, foram compulsados de 1902 a 1930. São relatórios internos da Light que, ao final de cada exercício financeiro, eram enviados para a matriz em Toronto. E entrevistas que foram feitas com 14 profissionais da segunda geração de máquinas elétricas em São Paulo. Evidentemente, esses entrevistados não estavam presentes no início do século XX, mas conviveram com os pioneiros. Quando as entrevistas foram feitas, dos 14, 5 estavam com mais de 80 anos e um com 90 anos. Um trabalhou sempre no Instituto de Eletrotécnica, de 1946 até a sua aposentadoria na década de 90. Um ainda é gestor de uma empresa usuária de motores, uma das primeiras empresas a utilizar motores em São Paulo. A empresa continua com a mesma família e esse gestor é a terceira geração da família a administrar a empresa. Dos 12, 9 atuaram dos 14, 12 atuaram em 9 diferentes fabricantes de motores, 3 são descendentes de pioneiros e 2 ainda participam de empresas pioneiras na fabricação de motores. Um ponto importante é que, após cada entrevista, era enviada uma correspondência de agradecimento, normalmente um e-mail, mas algumas cartas, porque alguns dos entrevistados não usavam e-mail, não só agradecendo, mas principalmente contando a minha interpretação da entrevista, explicitando as informações recebidas e pedindo comentários. Isso foi feito pela quase totalidade dos entrevistados. E o ponto essencial, uma grande concordância de informações entre os 14 entrevistados e os documentos corroborando essas informações. Com isso, nós podemos passar
para a industrialização de São Paulo, que será abordada muito sumariamente. A industrialização de São Paulo é uma consequência da acumulação de capital gerada pela exportação de café. Os cafeicultores investiram em ferrovias para levar o café até os portos de exportação e em indústrias de consumo, a indústria têxtil, de moinhos de trigo, de vidros, de materiais metálicos para construção, ferragens, né? E aí nós podemos colocar também peças sanitárias. Por quê? Porque com o final da escravatura houve um fluxo imigratório muito grande em São Paulo, a população explodiu, não só da mão de obra destinada aos cafezais, mas também investidores estrangeiros que perceberam grandes oportunidades de negócio numa sociedade que estava se industrializando rapidamente, uma população jovem e crescente. Um exemplo desse investidor é Matarazzo, que veio trazendo seus capitais. E, claro, técnicos e engenheiros, principalmente da Europa, mas alguns dos Estados Unidos, vindo para São Paulo para aproveitar o boom de industrialização. Principalmente com a Segunda Guerra Mundial, houve uma premência de substituição de importações, já havia ocorrido como consequência da Primeira Guerra, mas é mais perceptível na Segunda Guerra Mundial, e muitas casas importadoras passaram a investir em fábricas, em empresas manufatureiras no Brasil. Isso se aplica à industrialização como um todo, não especificamente a este ou aquele setor. Muitos investidores deixando a Europa com receio da guerra que todos sabiam que iria ocorrer, e, junto com esses investidores, técnicos e engenheiros, e na Segunda Guerra Mundial e no seu período posterior, muitas empresas já funcionando no Brasil, chamando técnicos e engenheiros que estavam disponíveis, porque a economia europeia estava precarizada. É importante também mencionar que São Paulo teve, no seu processo de industrialização, pouca utilização de vapor como força motriz. O Rio de Janeiro, que começou o processo antes de São Paulo, usava extensivamente o vapor, enquanto São Paulo já começou a se industrializar com motores elétricos. Isso permitiu uma modernização do Parque São Paulo, do Parque Paulista, e talvez tenha sido uma bênção disfarçada. Com essas breves palavras, vamos ver agora o início da utilização de motores elétricos em São Paulo. Isso está associado à presença da São Paulo Light, da São Paulo Tramway Light and Power Company, que foi criada em 1899, em Toronto, por carta real da Rainha Vitória, com capitais britânicos e americanos. Claro, já havia motores elétricos em São Paulo, já havia uma ou outra geradora usando vapor, usando uma roda d'água, mas efetivamente a eletricidade chegou a São Paulo com a Light. Quem fez o estudo de viabilidade do investimento que gerou a aplicação dos capitais americanos e britânicos foi esse senhor no canto superior esquerdo do slide, o senhor James Mitchell. Posteriormente, o James Mitchell foi o primeiro gerente-geral da São Paulo Light, de 1900 a 1905. Ele era o representante comercial da GE em São Paulo e era proprietário de uma loja de material elétrico na Rua Direita. Essa é a loja do James Mitchell em 1900. Os primeiros escritórios da São Paulo Light funcionaram no primeiro andar do prédio do James Mitchell. Quando nós analisamos os relatórios anuais da São Paulo Light, nós vemos que a operação era dividida em 3 unidades de negócio: bondes, iluminação e potência.
Este gráfico foi construído com os dados ano a ano da energia suprida pela Light para cada um desses negócios. E fica evidente que o grande negócio da Light era o fornecimento de energia na unidade potência, em power, para a indústria paulista. Este é o contrato mais antigo disponível de fornecimento de energia elétrica pela Light para uma empresa industrial. É de 1910, motor de 17 cavalos, 3 fases, aberto. O grande negócio da Light era o potência, era fornecimento de energia industrial. Para isso, ela manteve registros muito interessantes ao longo de um período muito longo. Este gráfico apresenta as barras azuis, o número de motores instalados em São Paulo ano a ano, o número de usuários de potência na área de operação da Light, a potência total em HPs dos motores e a potência e a energia fornecida aos clientes da Light. Nós vemos que a Light fez o registro do número de motores até 1914, ficará claro a seguir por que foi interrompido. Nós vemos que a potência instalada deixou de ser registrada após 1925. Nós notamos também a queda de consumo logo em 1914, consequência da Primeira Guerra. Nós vemos também que em 24 houve uma estabilização na energia fornecida, que caiu em 1905, uma combinação de seca em 1924 e uma revolução, o chamado segundo 5 de julho de 1925, e uma queda de 1929 para 1930, crise da Bolsa de Nova York. No início das operações, lembrando que a Light era importante para ela que as indústrias usassem motores elétricos e não vapor ou energia hidráulica. O que a Light fazia? Ela cedia motor incomodado, mas também vendia motor. Ela instalava o motor. Em vez de cobrar pelo consumo, havia um valor fixo mensal, independente do consumo. E para nós, nessa apresentação, fazia reparos de motores dos clientes, fossem propriedade dela, Light, cedido incomodado, ou do cliente. Ou seja, vamos colocar esses motores para funcionar. E ela fazia isso porque, como dito no Annual Report de 1907, não há oficinas de reparos de motores em São Paulo. Ela também fazia empréstimo de motores enquanto estava consertando os motores dos clientes. A partir de 1914, isso se altera. A Light passa a aplicar o conceito de medição de consumo de energia. Foram descontinuados comodato, venda, instalação e reparos para clientes, porque do próprio Annual Report de 1914 menciona que São Paulo já dispunha de oficinas de reparos para grandes clientes e oficinas independentes para reparos de motores. Esta é a primeira oficina de reparo de motores da São Paulo Light, uma fotografia de 1908. Parece bastante precário, mas nós estamos falando de mais de um século atrás. Essas oficinas, que passaram a ser conhecidas como oficinas gerais, ali na rua Lava Pés,
formaram mão de obra qualificada, técnicos e engenheiros em motores elétricos. Essas oficinas continuaram a funcionar e a crescer, e essa mesma oficina, 20 anos depois, tinha esta aparência. E durante todo esse tempo houve a formação de mão de obra, de desenvolvimento tecnológico e assim por diante. É importante notar que, lamentavelmente, documentos como folhas de processo, especificações de materiais foram perdidos. Senão seria algo fantástico para acompanhar. Com isso, nós podemos passar ao item seguinte: reparo e fabricação local de motores elétricos. A principal atividade declarada das empresas é a referência para a montagem desta sequência de informações. Lembrando que uma empresa podia fazer inúmeras coisas em diferentes setores, mas ela era classificada pela principal atividade declarada. No nosso caso, reparo e ou manufatura de motores elétricos. Há indicações que, por volta de 1903, o seu José Klovza, de origem tcheca, já possuía uma oficina de reparo de motores em São Paulo, na rua Paula Souza, na região do Mercado Central. Nós temos que lembrar que é difícil ser totalmente assertivo, porque não há registros na junta comercial acessíveis desse período. Muitas empresas eram empresas individuais, sem grandes registros e assim por diante. No entanto, a partir de 1913, por volta de 1913, já havia uma empresa, José Klovza, J. Klovza e companhia, fabricando certamente dínamos na cidade de São Paulo e motores e geradores de corrente alternada. O grande negócio do Klovza era a fabricação e instalação de turbinas hidráulicas. E, por isso, a manufatura de dínamos e, possivelmente, geradores. Essa empresa mudou-se de São Paulo para Jundiaí em 1918 e encerrou suas atividades em 1945. Em 1920, aparece novamente o Klovza e duas empresas no Rio de Janeiro. Agora é um pequeno parênteses fora de São Paulo. Uma delas, Cipriano Teixeira Mendes, possivelmente fabricou apenas pequenos motores monofásicos, acreditem, para máquinas de projeção de cinema. Já a outra empresa, Cardoso e Seguro, recebeu na Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil, em 1922, o grande prêmio por motores elétricos fabricados localmente. Em 1923, a Cardoso e Segura, essa empresa, passou a ter como sócia a casa importadora Mairink Veiga, na época a maior casa importadora do Brasil. Ela encerrou suas atividades no final da década de 30. Em 1929, 9 empresas envolvidas no reparo ou manufatura, 17 em 1935, 29 em 1945. O predomínio de sobrenomes italianos, alemães e da Europa Central entre os sócios ou responsáveis técnicos é fantasticamente assombroso. Além disso, a presença de casas importadoras ou os seus titulares entre os sócios é uma constante.
O gráfico a seguir mostra uma listagem das 23 empresas no estado de São Paulo que atuaram até 1950 na fabricação de motores elétricos. O quadradinho preto indica o início de operação, fundação da empresa, se não foi em reparo ou fabricação de motores. Nós temos empresas que começaram como forjarias, uma começou como fabricante de carroças. O quadradinho amarelo indica quando essa empresa começou a reparar motores e, em vermelho, quando ela começou a fabricar motores. Se nós olharmos essas 4 empresas em que o quadradinho vermelho está mais alaranjado, elas tinham, em essência, os mesmos sócios. Provavelmente, isto era uma única empresa com diferentes razões sociais, por motivações tributárias, por segmentação de mercado. São 23 empresas identificadas. No artigo publicado, há uma tabela de 5 partes. Eu estou projetando apenas a primeira parte. É uma tabela bastante extensa, onde, além das informações temporais, são descritas as marcas utilizadas por cada empresa, a linha de produtos inicial, quem foram os principais atores em cada uma dessas empresas e os comentários pertinentes. Nós podemos ver aqui, não sei se a setinha está passeando, mas pequenas letras como referência. Esta tabela tem um conjunto de referências à parte. São os documentos que suportam as informações prestadas nessa tabela. O suporte tecnológico vinha da Escola Politécnica de São Paulo e do seu Instituto de Eletrotécnica, através de ensaios, consultoria, contratos de assistência técnica, cursos e treinamentos. Este anúncio publicado no Correio da Manhã do Rio de Janeiro, eu peço desculpas porque, por uma falha minha, não foi colocada a edição e página. Nós vemos que a Eletronacional, na sua publicidade, diz fabricação própria e esmerada, com a colaboração do Instituto de Eletrotécnica de São Paulo. Esta é a sala de provas do Instituto de Eletrotécnica em 1933. Na época, o Instituto de Eletrotécnica era o laboratório de eletrotécnica da Escola Politécnica. Esta é uma fotografia que eu acredito foi desencavada pela primeira vez para essa pesquisa no Instituto de Eletrotécnica. O ensaio de aceitação de 2 grupos Varde-Leonardi, de fabricação Westinghouse, para serem instalados nos elevadores do novo prédio do Instituto Biológico de São Paulo. O ensaio foi solicitado pela Diretoria de Obras do Estado. Esta tabela tenta sumarizar os ensaios realizados pelo Instituto de Eletrotécnica na área de máquinas girantes. São apresentados os ensaios de máquinas girantes fabricadas no Brasil. Então, nós vemos que, de 1927 a 1950, o Instituto de Eletrotécnica realizou 4.747 ensaios dos mais diversos tipos, 133 de máquinas girantes fabricadas em São Paulo, e desses 133 ensaios, 91 foram solicitados pelos próprios fabricantes. Isso não quer dizer que
Antes de 1941, o Instituto de Eletrotécnica não tem ensaiado máquinas girantes, mas de fabricação estrangeira. Ela continuou fazendo ensaios de máquinas importadas, mas que não estão contabilizados neste quadro. É interessante notar que muitos fabricantes de motores locais enviavam, mesmo depois de 1940, máquinas para serem ensaiadas no Instituto de Eletrotécnica, provavelmente num esforço de engenharia reversa. Fabricantes, empresas que depois vieram a fabricar motores, a mesma coisa. E há alguns casos curiosos, por exemplo, o caso de um Carmo Camenali, que entregou 4 motores para o Instituto de Eletrotécnica com uma solicitação: favor determinar a potência que pode fornecer sem ultrapassar 60 graus. Não há nenhum registro que o Carmo Camenali tenha fabricado motores posteriormente. Este é o primeiro certificado de um ensaio oficial do Instituto de Eletrotécnica emitido para um motor de fabricação nacional. Um motor de 2,2 HP, 4 polos, fabricação SEB, Construções Eletromecânicas Brasileiras, que depois virou Sembra e depois Arno S.A. A solicitação foi feita pela AEG, Companhia Sul-Americana de Eletricidade, que na época fabricava transformadores em São Paulo. Isto é um apanhado dos 44 ensaios de motores de gaiola, 4 polos, feitos no Instituto de Eletrotécnica de 1941 a 1950. Nós vemos que é uma curva clássica. Havia levantamento de curvas nessa época, a curva conjugada de velocidade. Os rendimentos eram baixos, o rendimento médio da ordem de 78%, um fator de potência da ordem de 74%, uma sobrelevação de 51 graus e um escorregamento bastante alto da ordem de 7%. Possivelmente devido à utilização de aço carbono nas máquinas e pelo fato de que elas eram dimensionadas para funcionar em 50 ou 60 Hz. Exemplos de atuação do Instituto de Eletrotécnica: não vamos esquecer a aferição de instrumentos, que beneficiava toda a indústria. Foram feitos no período 33 testes de Epstein, e no final dos anos 40 foi feito um trabalho com a Laminação Nacional de Metais, na época da família Pinhatari, depois absorvida pela Iluma, para tentar desenvolver aços elétricos, como eram chamados. Foram feitos 18 ensaios para vernizes, esmaltes e fios esmaltados, e com o IPT, o desenvolvimento de ligas de cobre para gaiolas. Em 1944, foi feito um contrato com a Vilaras para o desenvolvimento de motores de corrente contínua para elevadores. Em 1950, foi feito o ensaio do maior motor até então pelo Instituto de Eletrotécnica, o motor Buffalo de 123,5 HP, 4 polos. E pouco conhecido, em 1950, o professor John Kuhlmann, o clássico do projeto de máquinas, autor do clássico projeto de máquinas, dizem que um livro se torna inesquecível, se torna clássico, quando você não sabe o nome dele, mas sabe o autor. É aquela história: me passa o Kuhlmann, me passa o Orsini. Ele esteve no Brasil o ano de 1950 inteiro e ministrou um curso sobre projeto de máquinas elétricas, que teve 89 aulas e 32 participantes.
professores e alunos da Politécnica, engenheiros e técnicos do Instituto de Eletrotécnica, mas, majoritariamente, engenheiros e técnicos das empresas atuando no segmento de máquinas elétricas em São Paulo. Com isso, nós podemos ir para um subitem que eu espero seja interessante para todos, a questão de materiais, partes e processos, para descrever algumas práticas pitorescas nos primórdios, no começo do século XX, do reparo de máquinas elétricas. A isolação de ranhura e bobina, na falta de algo mais sofisticado, usava-se uma mistura de álcool metílico com resina de jatobá, ou uma mistura de serragem, ácido fenólico e sangue de boi. Não é o vinho. Não é o vinho, é o sangue do animal. Se funcionava, difícil dizer. De qualquer forma, foi possível, no decorrer da pesquisa, identificar um motor GE americano 7,5 HP que teve as suas bobinas, a isolação de suas bobinas, refeita usando amianto. Como isolação deve ser magnífico. Do ponto de vista do campo, deve ser um desastre. Mas o uso de amianto foi o único exemplo, não foi encontrada nenhuma outra referência, e durante as entrevistas não houve nenhum comentário a respeito de amianto como isolante. Isso é a fabricação de escovas de carvão. É feita uma caixinha de aço, né, como se fosse um molde de fundição. Ela se desmonta totalmente. É colocada uma cordoalha, né, enche de açúcar, comprime o máximo possível e coloca no forno. O açúcar vira carvão e prende a cordoalha. Não foi possível determinar se havia algum aglutinante no açúcar ou chaminés para escape dos gases da carbonização. Esta eu acho a melhor de todas. A recuperação de fio esmaltado. Pegava-se o fio esmaltado velho, tirava-se a isolação mecanicamente com produtos químicos e depois se passava o fio numa canequinha com um furo embaixo, uma guia de feltro. A canequinha era cheia com esmalte, se puxava o fio para arrastar o esmalte e fazer a isolação do fio. A trapisonga completa seria essa. Nós podemos imaginar aquela oficina no Brás, um garoto de oficina desenrolando um tambor, o fio passa por uma guia de feltro, por uma lata cheia de estopa com desengraxante, aí a canequinha com a sua guia de feltro e um tambor em cima sendo enrolado por outro garoto de oficina. E soprando ar quente aqui no meio. É interessante porque isso parece ser uma prática bastante corriqueira. E para encerrar essa série, cafelite. Durante a guerra havia um problema de fornecimento de baquelite para bornes, para caixas de ligação, enfim. E foi desenvolvido pelo Departamento Nacional do Café um plástico à base de café. Existiu, foi usado, foi publicado na imprensa americana. E foram encontradas referências aos termos de negociação
dos direitos de patente do Departamento Nacional de Café em edições de 2 anos diferentes do Diário Oficial da União. Depois, nos anos 40, já algo mais industrial, as gaiolas ainda sendo feitas de cobre soldado com seção circular, mas com ligas de cobre, aumentando a resistência da gaiola, alumínio fundido nos motores de menor porte, e séries maiores, mas não foi possível determinar quando se começou o uso de esquil e de barras com perfis diferentes circular. Começou a produção local de esmaltes, fio esmaltado e de verniz. E aí o Gliptal, que começou a ser fabricado localmente em 1944, mas já era de uso difundido nos anos 1930. A isolação de bobina e ranhura, materiais de classe térmica A, papel, seda, algodão, a mudança de copal e shellac, que são resinas orgânicas, para o Gliptal, e não foi encontrado nenhuma evidência do uso de bambu como estecas. Com isso, nós podemos ir para a última parte da apresentação, o projeto, o estado da arte no projeto na década de 40. Infelizmente, só foi possível reunir dados que permitem uma avaliação de uma padronização. É um caso específico, é muito possível e provável que outros fabricantes, além daquele que nós vamos ver a seguir, tivesse os mesmos princípios, os mesmos parâmetros de padronização. Mas não é possível afirmar, porque não foi possível, como já mencionado, estabelecer, avaliar os projetos. O certo é que, em 1946, a Lorenzetti tinha uma linha de motores que ia de 1/5 de HT a 20 HT, de 2 a 10 polos, utilizando apenas 4 carcaças. Mais ainda, o gráfico peso contra torque nominal é praticamente uma reta. A rigor, deveria se considerar não o peso do motor, mas o peso do pacote de laminações. No entanto, o uso do motor já oferece uma correlação excepcionalmente boa de 0,93. Tudo isso com 4 carcaças, 4 tamanhos de carcaça e 10 alturas de laminação padronizadas. Isso é possível afirmar. Há indícios, mas não é possível afirmar, que isso era conseguido para, em cada carcaça, apenas 2 dimensões de diâmetro do rotor, consequentemente, do diâmetro interno do estator. E cada carcaça tinha apenas um tamanho de eixo, inclusive para o diâmetro externo do eixo na região do pacote, portanto, o diâmetro interno do pacote rotor. De novo, isso mostra que a indústria já estava, nessa época, suficientemente madura para avaliar aspectos econômicos do ponto de vista de padronização. E com isso, vamos para um brevíssimo comentário final, em que nós podemos dizer que a fabricação de motores em São Paulo, na primeira metade do século passado, foi parte e consequência do processo de industrialização de São Paulo. Houve substituição de motores importados, houve a participação societária de casas importadoras, e esse processo ocorreu principalmente no entorno e posteriormente à Segunda Guerra Mundial. A tecnologia veio com os imigrantes. A engenhosidade desenvolvida localmente
a São Paulo Light atuando na formação de mão de obra qualificada, de técnicos de processos, o suporte tecnológico da Escola Politécnica e do Instituto de Eletrotécnica. Nós podemos dizer que foi um processo de desenvolvimento tecnológico precoce, amplo e de sucesso. E com isso eu encerro a apresentação, não sem antes expressar a todos que tiveram a paciência de me ouvir o meu muito obrigado. E fico à disposição para perguntas. Obrigado, José Luiz. Foi muito instrutiva a sua apresentação. E eu que trabalhei nessa área no início dos anos, no final dos anos 70, início dos anos 80, recordar aí situações que eu cheguei a presenciar, né? Essa piscina da Light, cheguei a visitar na ocasião, ela existia ainda, e, de fato, é algo interessante. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, né, se possível. Quer dizer, o que levou, de fato, ao afastamento dessas empresas fabricantes de motores do estado de São Paulo em geral? Por exemplo, foram para outros estados e que levou exatamente ao fenômeno da WEG, né? que atualmente, sei lá, se não é a maior fabricante de motores do mundo, deve ser a segunda, né? E praticamente todas as empresas que você colocou lá, né, aquelas 23, todas elas desapareceram. Não sei qual, se sobrou alguma, né? Você teria alguma avaliação sobre esse fenômeno? Olha, Cardoso, eu diria que as coisas normalmente são como queda de avião. Não há uma razão, há uma combinação de razões. Nós precisamos ver que a saída das indústrias de São Paulo, da cidade principalmente, depois do ABC, é resultado do crescimento do custo da mão de obra. Isso ocorreu. Claro. Né? E a mão de obra ficou mais cara na região metropolitana de São Paulo, porque o custo de vida também era maior. Essa é uma das razões. Outra razão é que, num determinado momento, as condições tributárias começaram a ficar desbalanceadas. A venda entre estados, né, passou a ter diferentes tributações. Alguns estados passaram a oferecer determinados benefícios, determinados incentivos, que permitiam a aplicação de parte do ICMS a ser recolhido em determinadas atividades selecionadas pelo próprio governo estadual, o que realmente reduzia o custo para o comprador comprando naqueles estados. Lembrando que o ICMS acaba sendo cobrado no estado de origem. Um outro fator que não pode ser esquecido é que, durante muitos anos, a indústria era sinônimo de São Paulo também porque foi em São Paulo que se iniciou todo um processo de treinamento de mão de obra. Não estou falando só de motores. Quando nós falamos de Senai, o Senai tinha uma presença em São Paulo muito grande, muito maior proporcionalmente do que em outros estados. Não vamos esquecer que havia poucas escolas de engenharia fora de São Paulo, Rio e das grandes capitais. Então, a mão de obra técnica, a mão de obra, vamos dizer, para projetos, para partes mais elaboradas, estava em São Paulo. Hoje, isso deixa de ter relevância. E vamos também falar claramente. O motor elétrico se tornou algo muito conhecido do ponto de vista tecnológico. Então, eu acho que essa combinação explica essa mudança de perfil geográfico.
Não tem dúvida. Eu faria perguntas para a audiência, se tiver alguma questão, por favor, é o momento certo para fazer o questionamento ao José Luiz. Alguém quer fazer alguma pergunta, por favor? Estão me ouvindo? Estamos. É Inácio. Isso, Inácio. Wig. Você está ouvindo, José Luiz? Sim, estou. Por favor, Inácio, a sua palavra é sua. Não, só rapidamente, eu vi no início, você colocou aquele primeiro contrato da Light para fornecimento de potência, enfim, é da Casa da Boia, é isso? Exatamente. Mas é o primeiro... Riscalar e Companhia. Hoje, a Casa da Boia é conhecida como uma grande empresa comercial. No início da industrialização de São Paulo, ela fabricava uma série de produtos, principalmente em latão e outras ligas, indo desde torneiras até candelabros, uma série de itens. O registro que existe é que a Casa da Boia, em 1895, já utilizava um motor elétrico, tá? E o suprimento de energia era feito pela Companhia Água e Luz de São Paulo, uma daquelas pequenas geradoras que havia em São Paulo nessa época. Aliás, se não me engano, ao apresentar aquele contrato, deixa eu ver se eu não cometi uma indelicadeza. Aqui está. Não, realmente é mencionado que a fonte é a Casa da Boia. Não, certo, é que o mais antigo disponível, ou seja, o mais antigo que você encontrou foi esse. Exatamente. O que eu posso dizer? Os contratos da Light não foram arquivados. Não foram arquivados. Com isso, é possível, embora não se possa afirmar, que alguma empresa ou alguma pessoa tenha um contrato mais antigo. Não, claro. Lembrando que a data desse contrato está ilegível. Tá? Então, quando mais antigo contrato disponível, isso não quer dizer que amanhã não surja um contrato, talvez até de 10 anos com a própria Light, que ela começou a funcionar em 1900. Não, bacana, né? Só para entender. Obrigado, Zé. Obrigado. Mais alguma questão, por favor? Eu queria que você comentasse, Zé Luiz, numa última intervenção aí, que nós já estamos acabando. Quer dizer, eu noto que, pelo histórico todo que você fez aí sobre os motores, o sucesso de algo que nós estamos buscando há muito tempo e não estamos conseguindo, de fato, resolver a questão como se deve. A parceria universidade-indústria. Foi um sucesso isso, pelo que você relatou. Porque, de fato, várias empresas utilizaram a Escola Politécnica, o Instituto Eletrotécnico, para os seus desenvolvimentos e colocava isso na propaganda até, né? Coisa que agora isso não ocorre. Então, se você pudesse comentar o impacto desse tipo de relacionamento entre universidades e empresas, que foi aí a origem de todo esse processo com os motores elétricos, como vimos agora. Olha, Cardoso, eu quero deixar claro o seguinte. Eu estou falando como CPF. Não falo quer por alguma entidade de classe, alguma empresa, é a opinião do José Luiz. Claro. Tá? Nós não podemos esquecer que, durante muitos anos, os professores das escolas de engenharia não só tinham, como eram incentivados a ter uma atividade fora da escola de engenharia. Tá? Eu tenho aqui, não vou projetar, mas
você que foi diretor da nossa escola, talvez não tenha atentado para o fato de que o professor Carlos Chaldas, que foi diretor da escola de 1931 até o final de 1932, ou seja, pegou a escola durante a Revolução de 32, que foi o professor que proferiu a primeira aula da história da escola, em fevereiro de 1894. O Sr. Chaldas era professor de complementos de cálculo e geometria descritiva. Foi diretor técnico da Light. Edgar de Souza, que hoje a gente associa a uma barragem em Parnaíba, foi professor da Escola Politécnica de 1900 a 1936, professor de medidas elétricas. Então, isso leva a uma proximidade mais natural. Isso é uma das razões. Outra razão é que a cidade era muito menor, a sociedade era muito mais estratificada, para o melhor e para o pior. Então, na verdade, havia essa proximidade, inclusive com os professores empreendedores, aquele professor que utilizava os seus conhecimentos, né, na prática, e levava a prática para dentro da escola. Seria, para não ficar só na eletricidade, Figueiredo Ferraz, Milton Vargas. Claro. E, só para não nos esquecermos, né, o filtro Salos, lembra aquele filtro Salos, com prata por dentro? Aquilo foi desenvolvido na escola, né, durante um princípio de epidemia de tifo. Então, essa proximidade sempre foi muito mais presente. Hoje, existe, eu percebo, à distância, uma dificuldade dessa integração. Inclusive, na medida em que a burocracia da universidade, do serviço público, torna difícil a convivência com a velocidade necessária para a iniciativa privada. Agora, não vamos esquecer que há alguns exemplos, tanto na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica e em outras unidades, mas, de forma geral, em universidades de ponta no Brasil, de projetos de grande porte, em que há uma interação bastante forte e profícua. Claro. Ok, Zé Luiz. Muito obrigado aí pela apresentação. Eu pergunto à audiência se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Ainda temos um tempinho. Bom, eu creio que... Você poderia, por favor, Zé Luiz, encerrar o compartilhamento para que sua imagem apareça um pouco maior aí? Para que a gente possa fazer a finalização. Eu vou... Deve ter um stop. Isso, perfeito. Tá. Então, só para... Aqui dá para saber as pessoas que estão aqui. Tem pessoas importantes aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Nelson Joy, especialista em materiais magnéticos, o professor Patrick Puopen, que é o vice-presidente da SBMag, que tem, junto comigo, aí conduzindo essa sociedade aqui, a duras penas, não é fácil não conduzir uma sociedade científica no nosso país, né? E alguns outros convidados, eu não conheço todos, aí o Inácio falou agora, eu não sei de onde é o Inácio, mas muito obrigado pela sua intervenção, viu, Leonardo? E, evidentemente, eu convido a todos para assistir os próximos momentos magnéticos que a Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo mensalmente promove, né? Que é justamente colocar os nossos pesquisadores e estudantes aí em contato com o setor produtivo, como é o caso dessa palestra aqui com
José Luiz Dias. Então, eu agradeço novamente, José Luiz, sobre isso e passo a palavra para ele para dar as suas palavras finais e encerrar a sessão. Bom, eu só posso agradecer pelo convite, agradecer a todos que se dispuseram a me aguentar durante um pouquinho mais de 35 minutos, espero não ter extrapolado muito. E eu gostaria de enfatizar que conhecer um pouco do nosso passado, como é que as coisas evoluíram, nos ajuda a entender o presente e possivelmente melhorar o nosso futuro. Eu acho que isso é importante, não é simplesmente sentir saudades do passado, não é achar que era melhor ou que as pessoas naquela época eram mais ou menos brilhantes ou íntegras, enfim, é entender o que ocorreu, como evoluiu e nos moldar à situação presente, tentando melhorá-la, torná-la mais funcional, mais equânime. Muito obrigado a todos, em especial a você, Carlos. Isso. Bom, gente, então até a próxima. Muito obrigado ao Rony pela ajuda aí no suporte técnico. Então, até a próxima, gente. Tá? Até mais. Tchau, tchau.